Amém. Hoje eu queria estar impartindo algo do coração de Deus com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse seu coração. A Débora me abandonou. Ah, tá. Não que eu vá cantar, né? Mas é que daí eu não sinto assim um seco. Não precisa se preocupar, amados. Eu não vou cantar. Não vai ser hoje que você vai escutar a minha voz. Ainda. Amém? Mas eu vou começar a orar nesse sentido, para que eu flua nessa área também aqui em cima quando eu pregar. Aí Deus vai dizer assim, para com a palhaçada. Faz o que tu tem que fazer. Amém, amados? Abram comigo lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu. E consertando as redes, e chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos em Tua presença para Te louvar, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito no nosso meio, tudo aquilo, Senhor, que Tu tens dividido conosco, a Tua presença que é o mais importante. Nós Te louvamos pelo momento de adoração, que nós podemos chegar mais próximo do Teu trono. Nós Te agradecemos pela mão, Senhor, de cada pessoa que tem entendido, Senhor, o princípio da oferta, que dividiram contigo, Senhor, tudo aquilo que Tu tens colocado em seus corações. Pai, que nessa hora, no momento, Senhor, da palavra, não seja diferente. Que não seja só a minha voz, mas que seja a Tua, Senhor. Que eu manifeste a Tua glória e o Teu poder e tudo aquilo que Tu queres nos ensinar, Pai. Nós abrimos o nosso coração e nós Te pedimos que Tu venha, Senhor. Nós invocamos a Tua presença. Nós precisamos que Tu venha, Senhor. Porque sem a Tua presença isso tudo fica sem graça, isso tudo fica sem sentido. Mas com a Tua presença tudo nos traz clareza, Senhor. Tudo nos traz visibilidade. Então que Tu possa fluir através da mensagem nessa noite. Amém. Bem, amados. Confesso para vocês que eu estava meio que relutando para trazer essa mensagem, né? Essa palavra eu preguei há muito tempo atrás, no culto de jovens aqui. Ministrei só uma vez no culto de jovens. E às vezes eu fico me cobrando, não sei se com o pastor ou com quem é acostumado a pregar, é assim também, eu fico me cobrando que eu tenho que trazer algo novo sempre. Eu disse, ai Deus, vai de novo ministrar essa mensagem? Não, eu quero trazer algo novo. E eu estava lá na escola dando aula, e essa palavra queimando no meu coração. Eu disse, meu Deus, eu não lembro nem como achar essa palavra no meu computador, porque eu não lembrava nem o título dela. Eu lembrava a mensagem, mas não lembrava nem como procurar isso no computador. E fiquei lá procurando, não que eu tenha muitas mensagens assim, que nem o Jean Silva, né? Mas tem umas 30 lá. Daí eu fiquei vasculhando, até que eu encontrei ela. E eu sei que se Deus colocou isso no meu coração, como a gente costuma falar do nada, na verdade nada é do nada, né? Mas Deus colocou isso aqui do nada no meu coração, é porque Ele quer falar com você, né? É porque Ele quer falar comigo. Então esse texto é um texto que já é bastante conhecido, né? Quando Jesus chama alguns dos seus discípulos, pessoas que estavam pescando, pescadores, uns estavam pescando, outros estavam consertando as redes. E daí eu coloquei como tema dessa mensagem, o meu sim faz diferença. E o que me chama a atenção no começo desse texto já, que eu me apaixono por Jesus, é que Jesus estava andando junto ao mar. E eu queria que você utilizasse um pouco agora da sua imaginação e viajasse comigo em algumas coisas assim. Então tu imagina, o que Jesus estava fazendo andando na beira do mar? O que a gente faz quando a gente está andando na beira do mar? A gente faz uma caminhada,
a gente gosta de fazer uma atividade física, mas o que todo mundo gosta de fazer na beira do mar é pensar, né? Tem coisa melhor do que, vou lá na beira do mar, vou dar uma caminhada, dar uma refletida, a gente fala, né? A gente olha aquela imensidão e a gente começa a refletir. Só que diferente de nós, Jesus já estava andando junto àquele mar com um propósito. Ele já estava andando junto àquele mar porque ele estava procurando algumas pessoas que na eternidade já estava fixo para ele encontrar naquele dia. Então Jesus estava andando no mar da Galileia e provavelmente pensando como será que eles reagiriam, né? Eu vou encontrar aqui alguns homens, e esses homens, eles vão dar início àquilo que eu vim fazer na terra. Esses homens, eles vão dar o princípio a tudo aquilo que vai estar estabelecido no céu. E eu fico imaginando, amados, me perdoem, né? Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. E eu fico imaginando um Jesus empolgado. Eu vou encontrar eles a primeira vez. E como é que vai ser? Qual vai ser a reação deles? Nossa, vai ser muito legal, vai ser muito da hora. Sabe, Jesus meio assim, que bom que eu vou encontrar eles hoje. E assim como Jesus estava empolgado para encontrar eles, eu tenho certeza que esse mesmo Jesus estava empolgado quando ele encontrou você. Talvez ele não encontrou você no mar da Galileia. Talvez ele encontrou você aqui dentro. Talvez ele encontrou você na sua casa. Talvez lá na discoteca, né? Não sei aonde Jesus te encontrou. Mas eu sei que quando ele encontrou, já estava estabelecido na eternidade que naquele ambiente ele ia te encontrar. Já estava. E a Bíblia continua falando que ele estava andando e ele viu 2 irmãos. E eles estavam trabalhando. Primeira coisa que a gente tem aprendido nesses dias: Jesus não chama ninguém que está parado. Jesus sempre chama alguém que está em movimento. Isso não significa, amado, que você pense talvez assim, mas eu estou desempregado, então quer dizer que Jesus não vai me chamar? Quer dizer que hoje eu não vou aceitar Jesus porque eu não estou trabalhando? Não, amado, não é isso. Isso quer dizer que você tem que estar em alguma atividade, no mínimo que você demonstre um interesse de querer a Ele. Que você demonstre uma ação, que você verbalize isso com suas atitudes. Isso é um trabalho, isso é uma ação, isso é o que você vai estar fazendo para demonstrar que quando Jesus olhar para você, ele vai dizer: realmente eu quero essa pessoa, realmente eu quero essa mulher, realmente eu quero esse homem. E ele vai encontrar você. E outra coisa que eu tenho aprendido nesses dias, eu estou lendo um livro que fala um pouco sobre isso, que existe uma corrente na teologia que é chamada de primeira menção. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. O que é a primeira menção? A primeira menção é quando existem alguns princípios na palavra de Deus. A gente vai procurar na Bíblia qual foi a primeira vez que a Bíblia falou em relação àquilo. Porque quando a Bíblia falou a primeira vez em relação àquilo, é como se ela fosse fazer uma síntese de tudo que vai acontecer na frente e o quão importante é aquilo. Então a Bíblia fala aqui que Jesus chamou a Simão e chamou a André. Então agora eu já estou nessa vibe de primeira menção, pesquisando um pouco sobre isso. E eu fui atrás da primeira vez que a palavra chamado apareceu na palavra. Vocês sabem onde é que foi? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Você não precisa abrir. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa foi a primeira vez que a palavra chamado, né, o verbo chamar, apareceu na Bíblia. E o que me chama a atenção é que aqui, em nenhum momento, Jesus está chamando Adão para o serviço, Jesus está chamando Adão para o ministério, Jesus está chamando Adão para alguma atividade, ou para, como a gente fala, né, fazer algo grande. Né? Deus não está chamando Adão para o serviço, a obra. Não. Deus naquele momento ele está chamando Adão para ter um encontro novamente com ele. Por quê? Porque ali foi logo depois que Adão pecou. Quando o pecado entrou no mundo. E eu tenho certeza que Deus, ele não era atrasado. Então todo dia ele ia lá e batia o cartão. A Bíblia diz que na viração do dia,
ele encontrava com Adão e os dois conversavam. Todos os dias na viração do dia. E aquele dia Deus não faltou o encontro. Deus foi. Só que Adão não estava lá. Adão estava escondido. E é claro que se a gente parar para pensar, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia, só que a distância entre Deus e Adão não era física. Até porque eu acredito que Adão estava atrás de alguma moita. Não era física. A distância entre Adão e Deus era uma distância espiritual e emocional. Eles já não estavam mais juntos. Eles não estavam mais ligados. Então, o que eu aprendo? Que Jesus, naquele momento que ele estava chamando também Pedro e André, ele não estava chamando ele só para a obra. Eles estavam chamando ele para perto dele. Ou seja, vem viver uma aventura comigo. Vem viver do meu lado que vocês vão ver coisas inimagináveis. Coisas que vocês nunca iam pensar, coisas que vocês nunca iam... Só andando do meu lado para vocês acreditarem naquilo que vocês vão ver. E a Bíblia fala que eles eram pescadores. E logo em seguida diz assim, eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa foi uma proposta que Jesus deu para eles. Jesus é gentleman. Jesus é um cavalheiro. Em nenhum momento ele obrigou. Ele estava na beira do mar. Lembra que eu falei para a gente imaginar, né? Então vocês aí viajam comigo. Ele está na beira do mar. Ele encontra dois homens pescando. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E na minha imaginação, na minha heresia particular, eu imagino que Jesus virou as costas e foi. Falou, só que, amados, quando Jesus fala, eles ficaram se olhando um para o outro, eu acredito. E aquele homem desconhecido até então, foi embora. Só que aquela palavra, sabe aquela palavra que quando Jesus te fala, tu não consegue parar de pensar? Aquela palavra, pescadores de homens, entrou no coração deles de maneira diferente. Aquela palavra rema, eu vos farei pescadores de homens, mudou a maneira, ativou, deu um start, ligou um botão na vida deles. Que a palavra diz que, então, deixando logo as redes, seguiram-no. Logo. Não, eles não esperaram amanhã. Eles não esperaram para ver o que ia dar. Eles deixaram logo. E as redes, qual foi a minha interpretação em relação a isso? O que é a rede? A rede era o trabalho deles. A gente pode dizer que a rede era a segurança deles. Não, eu vou para onde? Como assim? Eu vou ser pescador de homem? Né? Hoje, para nós, falar pescador de homem num culto de quarta-feira à noite, em 2019, é normal, mas a primeira vez que se fala um termo desse, o que o pescador pensa? Pescador de homens. Como é que eu vou abandonar o meu sustento? Como é que a minha família vai se sustentar? Se a grande parcela da minha renda vem daqui. Então, o que eu aprendo com isso? Quando eles deixaram logo as suas redes, eles deixaram logo as suas zonas seguras. A sua área de tranquilidade. A sua área onde tudo é seguro, onde tudo é tranquilo. Sabe o ninho da águia? Ali eu tenho comida, ali eu tenho refrigério. A rede é aquilo que tem me prendido. E naquele caso, e muitas vezes, não era algo ruim. Não eram pecados, mas era segurança. Ah, se eu largar a rede, o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer com a minha vida se eu largar a rede? Só porque nós, amados, muitas vezes pensamos assim. Nós pensamos dessa forma. Dia após dia, a gente se embate a ter um encontro e Jesus pergunta, onde tu estás? Porque eu quero te chamar para perto de mim. Não simplesmente ser utilizado para as nações, não simplesmente ser utilizado no louvor, não. Deus quer simplesmente que você se achegue próximo a Ele, que você tenha uma vida de intimidade com Ele tão profunda, que você seja só um com Ele.
E não só intimidade, porque muitas vezes a gente tem pregado muito sobre intimidade, mas tem pessoas que querem ter só momentos íntimos com o Senhor, mas não querem ter um relacionamento sério com Ele. Então, ter momentos de intimidade, sim, mas também ter um compromisso de relacionamento sério com o Senhor. É isso que o Senhor está te chamando nessa noite. É por isso que Jesus hoje está à beira do mar da Galileia te chamando. Só porque você tem que largar a rede. E logo. Talvez o que está faltando na sua vida é o logo. Às vezes você já entendeu todo o princípio, mas você está com a rede na mão e você fala, não, Senhor, vai chegar um momento, né? Eu sei porque eu já fiz essa oração muitas vezes. Vai chegar um momento, Senhor, em que eu vou ser só um contigo. Vai chegar um momento, Senhor, onde eu vou pregar, as pessoas vão ser quebrantadas, as pessoas vão se arrepender, pecadores vão se arrepender dos seus pecados, mas a rede na mão. Tá, por que vai chegar um dia? Porque não é hoje esse dia. O que te impede para que esse dia seja hoje? O que tem te impedido para que esse dia seja logo, agora? Sabe por quê? Assim como na minha imaginação, vai ter momentos que Jesus vai te jogar a bomba na mão e ele vai virar as costas. E você vai ter que seguir. Porque se você não seguir, lá na frente, você não é insubstituível no palco da vida. Lá na frente, o que a gente sempre costuma falar, o que Deus tem para fazer nessa cidade, Ele vai fazer. Se você não se dispor e ficar agarrado na sua rede, e eu digo mais, às vezes ficar enliado na sua rede, porque às vezes a gente não está nem segurando, a gente está enliado na rede, né? O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Até porque eu acredito e defendo muito isso, não existe ministério para a sua vida. Não existe propósito de Deus liberado para a sua vida. Sempre que Deus te coloca algo, é para o outro. Sempre que Deus te libera algo, é para um bairro, é para uma cidade, é para uma nação, é para uma família, nem que seja a sua família. Mas é. Qual é o propósito de Deus te fazer grande? Como eu tenho aprendido, amados, nesses dias. Porque a gente ouvia há muito tempo, há anos atrás, chegava um profeta, Deus me mostra que vai te fazer grande. E às vezes a gente achava que fazer grande é estar em cima desse altar. Tá, por quê? Vai faltar altar, vai faltar púlpito nesse Brasil, se todo mundo vai ser grande. Não, amados. O interesse de Deus é que Ele queira, assim, te fazer grande, mais grande na sua casa, grande na sua cidade, no seu bairro, onde você trabalha. Esse é o interesse de Deus. Mas só que você precisa logo. Logo. Às vezes a gente fica atrasando, procrastinando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque a gente sempre tem alguma coisa mais importante para fazer. E isso não é algo que você fala da boca para fora. Ai, Senhor, eu vou fazer isso amanhã. Não, às vezes é de maneira inconsciente. Você não para. Você não tem tempo para Deus. E você não para. Você está numa síndrome do pensamento acelerado. E você não para viver o que Deus tem para viver na tua vida. E as promessas que foram liberadas na tua vida há muito tempo ainda estão estagnadas. Por quê? Porque você não abandona a rede. Jesus um dia falou, e eu sei que isso está falando com você, porque às vezes Jesus te falou uma vez só, e às vezes a gente pede confirmação, né? Como a gente é ousado, né, querido? Para que você precisa de confirmação, cara? Aqui diz que Jesus falou e deu. Jesus falou uma vez. Pedro não gritou lá do barco assim, tá, quem é tu que está falando? Me confirma de novo. Não. Nenhum momento a Bíblia diz isso. Logo, eles largaram e foram. Por que eles foram? Porque eles tinham uma palavra chamada convicção no coração. A palavra que entrou no coração deles levou convicção. E eu fui procurar no dicionário o que é a palavra convicção que quer dizer. E olha só que interessante. Convicção, segundo o dicionário, é crença ou opinião firme ao respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Isso me chamou a atenção. Nossa, meu Deus. Vou ler de novo. Crença, ou seja, você acredita, ou opinião firme, que você não muda, porque você tem certeza daquilo, a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. O que eu aprendo com isso?
ali tem um ou. Às vezes você não tem a prova de que Deus fala contigo. A pessoa fala assim, Jesus falou comigo, prova. Eu não tenho prova. Mas o dicionário da língua portuguesa fala que é prova ou razões íntimas. Às vezes eu não preciso provar nada para ninguém. Porque aquilo que foi falado no meu coração, eu não preciso ficar provando. Eu tenho convicção daquilo que eu recebi. Eu tenho certeza. Isso é uma razão íntima no meu ser. Eu sei quem falou comigo. Depois, a partir do versículo 21, diz que estava Jesus e os dois agora andando atrás. De certo, na minha imaginação, eles andando e se cutucando. Mas eles não conseguiam parar de seguir aquele cara. Eles estavam indo, sabe imã quando atrai? Eles estavam atraídos. Então Jesus foi na frente e os dois. Mas eles não conseguiam. Porque a Bíblia não fala que em nenhum momento eles perguntaram, tá, para onde é que a gente vai? Sabe, o burrinho Shrek, a gente já chegou? Tá, agora, a gente vai pescar homem agora? É agora que a gente vai começar a pescar? Que história é essa? Tá, como assim? Não, cara. Eles foram indo. E no versículo 21 diz que adiantando-se dali, ou seja, depois dando outros passos, acharam outros 2 irmãos. Que interessante que o ministério de Jesus começa com famílias, né? Tanto os 2 primeiros como esses 2 são irmãos. Inicia com famílias. E adiantando-se um pouco ali, ele encontrou Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era seu irmão, num outro barco, com seu pai Zebedeu. Mas esse grupo, ele estava consertando as redes. Esse grupo não estava pescando. Ele estava consertando as redes. O que eu aprendo com isso? O que é consertar as redes? No primeiro grupo, eles estavam pescando com as redes. Só que assim que Jesus falou, logo eles largaram as redes e seguiram Jesus. Esse segundo grupo, esses 2 irmãos, eles estavam consertando as redes. O que é esse tipo de pessoas que Jesus chama? É aquelas pessoas que Jesus já chamou, as pessoas já andaram com ele, mas depois de um tempo, quando Jesus silencia, eles param e começam a consertar a rede. A mesma rede que um dia eles abandonaram. Ou seja, eles começam a consertar aquilo que Jesus te falou, aquilo que Deus disse que você tem que ir para frente, no meio do caminho você para. Você começa a consertar a rede de novo. Você começa a, não sei como é que é tecer, não é tecer, né? Como é que é? Acho que é tecer, né? Você começa a tecer a rede de novo. Então olha só, às vezes a gente está tentando consertar aquilo que o Senhor removeu das nossas vidas. Não é verdade? Às vezes Jesus removeu algo, já tirou a rede da tua mão. Você já abandonou, você está andando com Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Andei no caminho, não desisto. Olha isso. Às vezes eu passo pela Band. Só que olha só. De repente, no silêncio de Deus, quando Jesus está em silêncio, trabalhando, você começa a entrar em crise. Jesus não está falando mais. Jesus não está se movendo mais. Daí você ora, Jesus em silêncio. Aí você quer se manifestar, Jesus em silêncio. Aí tu, quer saber? Como você não tem mais rede, você senta e você começa a consertar. Aí Jesus vai até o encontro de novo. E nesse momento, Jesus encontra agora você consertando as redes. Agora imagina a cara de Jesus olhando para você consertando as redes. Essa mesmo. Sério mesmo? Sério mesmo que você está fazendo isso? Consertando as redes e também os chamou. Ei, vocês que estão consertando as redes, vocês que eu já falei, vocês que saíram do caminho, vocês que abandonaram o caminho, isso, vocês mesmos, vocês que abandonaram o propósito, vocês que saíram do trilho, vocês mesmos, vem para perto de mim de novo. Lembra lá da primeira menção? Onde você está? Onde você está? Jesus está te chamando nessa noite.
Talvez ele vai encontrar você consertando redes que ele já pediu para te largar faz tempo. Que você já largou. Coisas que Deus não quer que você tenha mais. Práticas. E você volta para esse lugar. Sabe? Sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar não é lugar para você mais. Esse ambiente não é lugar para você mais. Reflita aí, pense. Será que você está num lugar que você não deveria estar? Sabe? Às vezes lá em casa, eu e a Maíra, a gente entra numas noias. E às vezes quando a gente mesmo entra em crise, às vezes ela olha para mim assim, amor, tu não tá mais nesse lugar. E às vezes eu também falo para ela, não, tu não tá mais nesse lugar, sai daí. Porque às vezes a gente tem que confrontar, pelo menos a esposa. Ela não tá aí, né? Ah, não, tá lá escondida. Às vezes a gente tem que confrontar. Às vezes ela chega meio magoada, não, sai desse lugar, tu não tá mais aí. Já foi, já passamos por isso. Respira, é verdade. E às vezes ela fala pra mim também, amor, tu não tá mais nesse lugar. E é bom a gente dar um choque. E às vezes a gente tem que, quando orar, sabe quando a gente vai orar e começar a chorar, ai Deus, ninguém me entende, ninguém me compreende, e você mesmo entrar em, não, peraí, eu não tô mais nesse lugar aqui, gente. Não, Senhor, vou começar a oração de novo. Desconsidera. Aí Jesus diz assim, que bom, porque consertar a rede de novo ninguém merece, né? Não, que bom que tu não estás mais orando nisso. Por quê? Porque tem coisas que a gente ora, que Jesus já livrou, já nos tirou, já nos libertou, já nos transformou, e a gente está buscando em oração ainda, e Jesus está sem entender. Sei que isso é meio, né, Jesus sem entender. Mas Jesus assim, cara, eu já tirei isso do teu coração, não pediu para tirar, não pediu para libertar, não pediu para transformar. Tu já passou por esse processo de transformação, tu vai voltar para esse lugar de novo. Não é mais tempo de consertar a rede, amados. Ou você larga a rede, ou você para de consertar a rede. Resumindo, não é tempo de rede. Depois, versículo 22. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai. Duas áreas seguras também. O barco, que é um lugar de proteção, de segurança, que eles pescavam em alto mar. E o pai, que também é lugar de segurança, uma zona segura, de sustento. Então eles largaram. E lá eles largaram logo. E esse grupo foi imediatamente. Porque esse grupo já tinha noção do que eles deveriam fazer. Eles não balbuciaram nenhuma palavra. Imagino eu que eles olharam para o seu pai. Seu pai fez assim com o ombro. E eles seguiram a Cristo. E no decorrer, eu não vou falar agora, mas no decorrer da palavra, vocês conhecem a palavra muito bem. O que esses homens viveram foi algo muito além daquilo que eles viviam, da onde eles estavam, da zona segura que eles estavam. E isso nos ensina, isso é uma escola para nós. Porque às vezes a gente não quer largar a nossa área segura, mas a gente tem que se espelhar em quem largou a área segura, onde eles ficaram depois. Porque um dia eles largaram a rede, nós estamos pregando hoje sobre eles, usando eles como exemplo. E quantos de vocês querem que a sua vida seja usada como exemplo? Todos nós queremos. Sabe quando, se você tem irmão e a tua mãe às vezes fala assim, ó, por que tu não segue o exemplo do teu irmão? Né? Eu sei que meu irmão está assistindo lá de São Paulo, meu irmão tá chique, ele está em São Paulo, eu vou falar hoje, que a mãe falou no almoço. Ela estava falando assim, não, teu irmão foi para São Paulo, daí eu falei assim, para ele cuidar com os ladrão, para ele não conversar com gente desconhecida, porque eu me preocupo com ele. Eu disse, nossa mãe, eu já viajei tantas vezes e a mãe nunca falou isso para mim. Ela disse, mas olha a diferença entre tu e teu irmão. Eu disse, obrigado. Acabou com o bebo, né? Olha a diferença de tu e teu irmão. Tu é responsável, teu irmão. Mas olha só, eu sei que ele está escutando. Mas olha só, às vezes é tão bom, né? Quando a gente escuta isso, a nossa vida é um exemplo, é uma referência. E todos nós queremos isso. Imagina tu se tornar uma referência nessa cidade, amados.
Sabe, uma referência de família. As pessoas olharem para a tua família, elas quererem ter uma família que nem tu tem. Eles almejarem por criar os filhos como você cria. Já imaginou? Olha os filhos do fulano. Por que vocês não são igual a eles? Sabe, todos nós queremos ser exemplo. Mas só que para isso a gente precisa abandonar a nossa zona de segurança. A gente precisa abandonar a nossa área segura. Olha só, agora a gente vai lá para João, capítulo 21. Finalzinho do Evangelho de João. Último capítulo. João capítulo 21. Aqui Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, enfim. Só que quando Jesus morreu, eles ficaram com aquela incógnita, né? Tá, a gente sabe que a gente tem que ir, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas quando que a gente começa isso? Então Jesus teve que ir lá falar com eles, de novo. Olha só. Capítulo 21. Depois disso, ou seja, depois disso tudo que aconteceu, Jesus ter morrido, ressuscitado, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, ou seja, o primeiro encontro que eles tiveram com Cristo foi junto ao mar. O outro encontro que eles tiveram com Cristo, também junto ao mar. Às vezes Jesus vai te levar no mesmo lugar onde ele falou contigo a primeira vez. E às vezes não é um lugar físico, às vezes é um lugar no espírito, para que você volte para o lugar que você não deveria ter saído. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os que estavam consertando as redes, e outros 2 dos seus discípulos. Ou seja, Jesus veio, falou que ia, de repente Jesus não apareceu mais. O que a gente faz? Vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer. E eles voltaram para pescar. Ou seja, os caras viveram aquilo tudo, ainda tiveram a audácia de voltar para pescar. É como se eles falassem assim, tá, a gente já sabe o que tem que fazer, só que vamos deixar para amanhã. Vamos voltar para a nossa zona segura. Com certeza eles ficaram com medo porque Jesus não estava ali mais. Sabe, o nosso líder não está mais aqui. Nosso pastor não está mais aqui. E agora, o que a gente faz? Tenho certeza que Pedro, que era para ser o líder, né? Eu não sei vocês, mas eu vou pescar. E os outros? Vamos junto. Foram tudo pescar. Disse-lhe Simão Pedro, versículo 3, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Certo? Eles ficaram pensando, perdemos a técnica. Perdemos totalmente a técnica. Antes a gente pescava, estava bem. Agora aqui, uma arada com essas redes e a gente não consegue pescar nada. Ou com certeza, durante a noite eles entraram em crise, que às vezes eu e você entramos. Será que era para nós estar aqui mesmo? Será que não é o próprio mestre que está impedindo que os peixes venham para que a gente ative novamente, que não era para a gente deixar de ativar? Para que a gente ligue aquilo que a gente desligou? Eu tenho certeza que eles entraram em crise durante a noite. Por que será que a gente não está pescando nada? E sendo já amanhã, ou seja, sempre tem um amanhã para nós, né? Daí amanheceu e as misericórdias se renovaram. E Jesus se apresentou na praia. Agora imagine a cena de vocês. Jesus andando na praia novamente. E Jesus, olha lá onde é que eles estão. Não digo mesmo, né? E Jesus lá andando na praia, novamente refletindo, pensando e olhando eles de longe, pescando de novo.
Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por que eles não conheceram que era Jesus? Porque eles saíram do propósito. Mesmo que por momentos rápidos, eles se desviaram do propósito. E eles não conseguiam mais conhecer Jesus. Não a fisionomia de Jesus. Mas eles esqueceram aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus tinha dito. Aquilo que, o conhecer Jesus, quando Jesus chamou eles para perto. Eles não lembravam mais. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus zoeiro, amado. Aqui Jesus deu uma zoada, né? Porque Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. E aqui eu fico imaginando Jesus assim, bem zoeiro mesmo. Ei, tem alguma coisa de comer aí para mim? Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus fez uma brincadeira com eles ali. Responderam, não. E ele lhes disse, por que vocês não experimentam lançar a rede para o lado direito do barco? E vocês vão achar. Talvez um olhou para o outro, quem é esse cara que está na beira da praia? Que não entende nada. Nós estamos aqui pescando a noite toda, com certeza vai rede para um lado, vai rede para o outro, vai rede para o lado, vai para o outro. Não tem peixe nesse mar. Os peixes estão resolvendo tirar férias. E Jesus lá zoando com a cara deles. Experimenta o direito, para ver se vocês acham. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E essa parte me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente vê nos filmes que eles pegaram muitos peixes, né? Mas o texto não fala que eles pegaram muitos peixes. A Bíblia fala que eles não tiraram as redes do mar. Era como se Jesus falasse assim, cara, a rede não é mais para ti. Eles não conseguiram tirar a rede do mar por conta da quantidade de peixe. Então o que aconteceu com a rede? Ela afundou. Eles não botaram a rede com os peixes no barco. A rede foi embora. E Jesus lá assim, cara, vocês não aprendem mesmo. Não é para você estar com essa rede aí mais. Não é essa rede aí. É outra agora. Vocês não entenderam nada. Vocês ficaram andando comigo, vocês viram cego ver, surdo ouvir, coxo andar, pessoas possessas sendo libertas. E vocês... Não, se eu fosse Jesus, eu ia dar uma bronca neles, amados. Mas ainda bem que Jesus não é assim. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era esse? João. Quando eles viram que a rede caiu, João, já sei quem é esse homem, disse a Pedro, ô Pedro, é o Senhor. Amado, sabe aquela vergonha quando você peca, você tem que orar depois? Sabe? Você pecou, você fala assim, eu tenho que pedir perdão para Deus, você está arrependido, que aquele arrependimento gera uma vergonha. Eu acredito que foi esse é o Senhor de João para Pedro. Ei, Pedro, é o Senhor. Só que, talvez a reação que as pessoas acharam que estavam no barco, que Pedro teria, era se esconder. E quando Simão Pedro ouviu que João falou que era o Senhor e ele se antenou, ele cingiu-se com uma túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Ele nem esperou o barco ir. Ele estava com aquilo tão borbulhando no coração, de arrependimento daquilo que ele tinha feito, por ter voltado para um lugar que não era para ele ter voltado. Naquele momento ele botou uma roupa, e ele foi mergulhando, amados, nadando ao encontro do Senhor. E os outros discípulos foram de barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Então, desculpe que eu me enganei aqui. Então, eles estavam levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Então, Jesus já estava comendo com Pedro, quando eles chegaram lá. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu
e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. O que eu aprendo com isso? Pedro voltou à prática que não era para ele ter voltado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, e Jesus pede para ele apacentar as ovelhas, 3 vezes para que a cura no seu coração, daquelas 3 vezes que ele negou Jesus, fosse profunda e fosse curada uma após outra. Um bálsamo, um óleo, viesse cingir o coração dele, e ele fosse curado. A partir daquela cura de Pedro, ele conseguiu sim fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer desde o início, que é abandonar a rede, abandonar as velhas práticas, abandonar os hábitos que não era para ele estar fazendo mais, abandonar as zonas seguras. Quantas vezes quando Jesus se cala, nós fizemos o mesmo? Nosso sim não vale mais. Desanimamos e voltamos às velhas práticas. E eu repito, essas velhas práticas não são somente pecados, amados. É pecado, é sim, mas não é somente pecado. São atitudes de nossa vida cotidiana, que às vezes Jesus já mandou você sair daquele lugar e você ainda continua tendo essas práticas. Essas atitudes, essas mágoas, esses pensamentos. Só que hoje é noite da gente retornar para um lugar onde a gente não deveria ter saído. Para um lugar que era para a gente estar. Porque um dia, Jesus te encontrou na beira do mar. E Jesus te chamou. Não para algo grande, mas Jesus te chamou para perto dele. Para ter um relacionamento com ele. Um relacionamento sério. E talvez hoje vai ser a primeira vez que Jesus vai te encontrar na beira do mar. E que você esteja com os ouvidos bem abertos. Que você esteja com seus ouvidos aguçados para ouvir. E não deixe para amanhã o que pode ser feito logo. Logo. Abandone essas redes que têm te prendido. E viva uma vida com Jesus. Agora sim, sendo pescadores de homens. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé.